Uma tempestade assolava São Paulo naquela noite de abril. As ruas da Vila Madalena estavam praticamente desertas, exceto pelos ocasionais motoristas de aplicativo que ainda se arriscavam entre os alagamentos. Na oficina Concertos Santos, Rogério Almeida contava as últimas notas de dinheiro pela terceira vez, como se o valor pudesse magicamente aumentar. R$ 1.500, exatamente o valor do remédio da mãe, murmurou para si mesmo, guardando o dinheiro no bolso da calça jeans desbotada. A pequena oficina, herdada de seu pai Sebastião 5 anos antes, mantinha-se com dificuldade naquele bairro que se tornava cada vez mais gentrificado. Os hipsters e os novos restaurantes descolados contrastavam com o estabelecimento simples, que, apesar da pintura descascada, mantinha uma reputação de honestidade que remontava a 3 décadas atrás. Rogério passou a mão pelos cabelos grisalhos prematuros. Aos 42 anos, seu rosto marcado pelo sol e pelas preocupações mostrava mais idade do que realmente tinha. Engenharia mecânica na USP. Curso abandonado no 3º ano, quando Dona Teresa, sua mãe, recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune rara. Não havia escolha naquele momento. Sendo filho único, assumiu a oficina do pai para sustentar o tratamento da mãe. Um relâmpago iluminou o pequeno escritório onde revisava as contas. O barulho da chuva intensificou-se, tamborilando no telhado metálico. Rogério consultou o relógio. Dizemos 9h30. A farmácia fecharia às 22 horas. Teria que buscar o remédio ainda hoje, pois Dona Teresa não podia ficar nem um dia sem a medicação. O ronco característico de uma moto de alta cilindrada interrompeu seus pensamentos. O som vacilante indicava problemas mecânicos. Instintivamente, Rogério levantou-se e caminhou até a entrada da oficina, onde encontrou uma figura encharcada empurrando uma Ducati Panigale VT4, modelo que custava mais que todos seus bens juntos. Preciso de ajuda, disse a mulher, retirando o capacete e revelando um rosto de traços delicados e olhos amendoados. Seus cabelos negros, agora ensopados, emolduravam um semblante de evidente preocupação. A senhora está com sorte, estava prestes a fechar, respondeu Rogério, ajudando a mulher a empurrar a motocicleta para dentro da oficina. Sou Rogério Almeida. Júlia Campos, ela respondeu, estendendo a mão molhada. A moto começou a falhar na rua Aspicuelta e simplesmente parou. Preciso urgentemente que funcione. Tenho compromissos inadiáveis amanhã cedo. Rogério examinou rapidamente o veículo, abrindo o painel lateral com a precisão de quem conhecia cada parafuso. Problema na bomba de combustível. Precisará ser substituída, diagnosticou após alguns minutos. Infelizmente não tenho esta peça em estoque. Para este modelo importado, preciso encomendar de um fornecedor especializado. E quanto tempo demoraria? Perguntou Júlia, torcendo nervosamente a manga de sua jaqueta de couro. Normalmente 2 dias. Mas conheço alguém que pode entregar amanhã de manhã com taxa de urgência, explicou Rogério, calculando mentalmente os custos. Ficaria em torno de R$ 1.500, incluindo a peça e mão de obra. O rosto de Júlia demonstrou alívio momentâneo, até que ela abriu sua pequena bolsa impermeável. Seu semblante transformou-se em pânico. Minha carteira... Esqueci na minha outra bolsa, ela disse, esvaziando o conteúdo sobre o balcão. Só tenho R$ 450 em dinheiro aqui. Rogério observou a cena com um suspiro interno. A mulher vestia roupas que, mesmo molhadas, denunciavam qualidade. A moto valia mais que um apartamento pequeno em muitos bairros de São Paulo. No entanto, algo no desespero genuíno daqueles olhos o tocou. Olha, posso adiantar o valor da peça. A senhora paga o restante amanhã, quando buscar a moto, sugeriu, contrariando todas as regras de negócio que seu pai havia lhe ensinado. Tem certeza? Nem me conhece, respondeu Júlia, claramente surpresa com a oferta. Rogério sentiu o peso do dinheiro no bolso. O remédio de Dona Teresa. Ainda teria o pagamento de um cliente amanhã, talvez desse tempo. Meu pai sempre dizia que o maior capital de um homem é confiar nas pessoas, respondeu, tentando convencer mais a si mesmo que a ela. Vou ligar para o fornecedor agora mesmo.
Enquanto Rogério fazia a ligação, Júlia observava a oficina. Nas paredes, entre ferramentas organizadas, havia fotos antigas. Um homem mais velho com o mesmo sorriso de Rogério, abraçado a uma mulher de expressão gentil. Rogério mais jovem vestindo jaleco numa feira de ciências. Um certificado parcialmente visível da Universidade de São Paulo. A chuva não dava trégua. Quando Rogério terminou a ligação, confirmando a entrega da peça para a manhã seguinte, percebeu que não poderia simplesmente mandar a mulher embora naquele temporal. A senhora já jantou? Tem uma marmita que minha mãe preparou. Não é nada sofisticado, mas dá para dividir, ofereceu, apontando para uma pequena área com mesa e micro-ondas. Júlia hesitou por um momento, como se avaliasse uma proposta inusitada, mas a fome falou mais alto. Acabou aceitando com um sorriso tímido. Sentados à mesa simples, dividindo um tupper com arroz, feijão, bife e salada, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Rogério contou sobre seu sonho interrompido de se tornar engenheiro, sobre como assumiu a oficina após o adoecimento da mãe, sobre as dificuldades de manter um pequeno negócio na cidade mais cara do país. "Você não se arrepende?" perguntou Júlia, genuinamente interessada. "De ter largado a faculdade, digo." "Às vezes", admitiu Rogério, servindo água em copos de vidro reaproveitados de geleia. "Mas família é família. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai se foi. Era o mínimo que eu podia fazer." Algo na sinceridade daquele homem fez Júlia desviar o olhar, como se a vulnerabilidade dele expusesse alguma coisa nela mesma. "E a senhora? Trabalha com o quê?" perguntou Rogério. Um momento de hesitação. "Trabalho com recursos humanos", respondeu Júlia, mexendo no arroz com o garfo, "numa empresa grande." "Deve ser interessante lidar com pessoas o dia todo", comentou Rogério. Júlia deu uma risada amarga. "Na verdade, é exaustivo. Às vezes me sinto como uma máquina de fazer dinheiro. Números, metas, resultados. E no fim do dia, o que sobra?" O silêncio que seguiu foi preenchido pelo som da chuva, agora mais branda. "Desculpe", disse ela. "Não queria soar ingrata. Tenho uma vida confortável, não posso reclamar." "Todo mundo pode reclamar", respondeu Rogério com um sorriso gentil. "Rico, pobre, classe média, cada um com seus problemas." A conversa continuou enquanto Rogério preparava um café. Júlia perguntou sobre a doença da mãe dele, demonstrando conhecimento surpreendente sobre tratamentos médicos. Rogério falou sobre sua paixão por motos antigas, que restaurava nos finais de semana como hobby. Por volta das 22h, a chuva finalmente cessou. Júlia ajudou a lavar a louça, insistindo apesar dos protestos de Rogério. Havia algo de libertador para ela naquele gesto simples, longe de secretárias, assistentes e empregados. "Amanhã estarei aqui, às 11h", prometeu ela, aceitando o guarda-chuva que Rogério lhe ofereceu para o caminho até o ponto de táxi. "Pagarei o restante e mais um extra pela janta." "Não precisa de extra nenhum", protestou Rogério. "Foi apenas um jantar simples." "Foi o jantar mais sincero que tive em anos", respondeu Júlia, com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Depois que ela saiu, Rogério ficou pensativo. Havia algo enigmático naquela mulher. Olhou para o relógio. A farmácia já estava fechada. Teria que pegar o remédio de Dona Teresa amanhã, assim que recebesse o pagamento pela moto. O que ele não sabia é que aquela noite chuvosa havia mudado o curso de suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, o sol brilhava em São Paulo, como se a tempestade da noite anterior não passasse de um sonho distante. Rogério havia chegado cedo à oficina, recebeu a peça para a Ducati e trabalhou concentrado na motocicleta de Júlia. Seus movimentos eram precisos, fruto de anos de experiência, mas sua mente vagava para a conversa da noite anterior. Havia algo na simplicidade daquele encontro que o marcara. Talvez fosse apenas a carência de uma conversa adulta que não envolvesse contas atrasadas ou o estado de saúde de sua mãe. Ou talvez fosse o olhar de Júlia, olhos que pareciam carregar uma história muito mais complexa do que a de uma simples funcionária de RH. Às 10h50, enquanto apertava o último parafuso da bomba de combustível recém-instalada,
Rogério ouviu o som de um motor potente se aproximando. Não era o ronco característico de uma moto, mas o murmúrio suave e inconfundível de um carro de luxo. Limpando as mãos na flanela pendurada no cinto, caminhou até a entrada da oficina. Seu coração acelerou ao ver um Mercedes-Benz GLE 63 AMG preto estacionar em frente à oficina. O veículo, que custava mais que todos os carros que já havia consertado naquele mês juntos, reluzia sob o sol da manhã. A porta do motorista se abriu e, para sua surpresa, Júlia desceu. Ela estava irreconhecível, cabelos impecavelmente arrumados, maquiagem sutil mas perfeita, vestindo um terninho azul marinho com corte sofisticado e sapatos de salto que provavelmente custavam o equivalente a um mês de aluguel da oficina. "Bom dia, Rogério", ela cumprimentou com um sorriso, caminhando confiante em sua direção. "Vim conforme prometido. A moto está pronta?" Rogério sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua expressão deve ter denunciado isso, pois o sorriso de Júlia vacilou. "Sim, está pronta", respondeu ele, indicando a Ducati com um gesto. "Troquei a bomba de combustível e verifiquei todo o sistema. Não terá mais problemas." Júlia retirou um elegante porta-cartões de sua bolsa de grife, extraindo um cartão de crédito preto sem limites. "Quanto ficou no total?" perguntou ela com naturalidade. 1.500, como combinamos", respondeu Rogério, sua voz mais fria do que pretendia. "Aqui está." Ela estendeu o cartão. "Pode colocar mais 500 pelo transtorno de ontem." Rogério olhou para o cartão, mas não o pegou. "Prefiro em dinheiro", disse, recordando-se que a máquina de cartão estava com defeito. Uma mentira que surgiu espontaneamente, movida por um orgulho ferido que nem ele sabia explicar. "Claro", concordou Júlia, parecendo levemente desconfortável. Abriu a carteira de couro italiana e retirou 3 notas de R$ 500. "Espero não ter causado muito transtorno." Rogério pegou o dinheiro sem contar, colocando-o no bolso. "Nenhum transtorno. Faz parte do trabalho", respondeu, entregando-lhe as chaves da moto. "Está tudo em ordem." Um silêncio constrangedor estabeleceu-se entre eles. Júlia parecia querer dizer algo mais, mas hesitava. Rogério, por sua vez, lutava contra um sentimento misto de decepção e raiva. Sentia-se traído, como se tivesse compartilhado sua vida e suas dificuldades com alguém que zombava dele por trás de um sorriso educado. "Rogério, começou Júlia. "Não precisa explicar nada", interrompeu ele, voltando-se para suas ferramentas. "A cliente está satisfeita, o serviço está pago, nosso negócio está concluído." "Não é assim", insistiu ela, seguindo-o para dentro da oficina. "Por favor, me deixe explicar." Rogério virou-se abruptamente. "Explicar o quê? Que você mentiu sobre quem é? Que enquanto eu dividia minha janta simples e falava sobre as dificuldades de pagar o remédio da minha mãe, você provavelmente estava rindo internamente da minha ingenuidade?" "Eu nunca riria de você", exclamou Júlia, sua voz tremendo. "O que aconteceu ontem foi real para mim. Talvez a parte mais real que vivi em muito tempo." "Real?", questionou Rogério com sarcasmo. "O que exatamente foi real? Seu nome é realmente Júlia? Você realmente trabalha com RH? Ou isso também fazia parte da brincadeira da madame que quis ver como vive o povão?" As palavras atingiram Júlia como flechas. Seus olhos marejaram, mas ela manteve a postura ereta, respirando fundo antes de responder. "Meu nome é realmente Júlia. Júlia Campos Monteiro. E não trabalho em RH", admitiu ela. "Sou CEO do Grupo Monteiro de Investimentos." O impacto da revelação fez Rogério recuar um passo. O Grupo Monteiro era um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação em diversos setores, desde construção civil até tecnologia. "Ontem eu saí para andar de moto depois de um dia particularmente estressante", continuou ela. "Precisava espairecer, sentir algo diferente do peso das responsabilidades. Quando a moto quebrou e entrei na sua oficina, vi a oportunidade de ser apenas uma pessoa normal por algumas horas." Rogério cruzou os braços, ainda na defensiva. "E por quê? A mentira?" "Porque quando as pessoas descobrem quem sou, tudo muda", respondeu Júlia, sentando-se em um banquinho próximo à bancada de trabalho. "De repente, não sou mais uma pessoa.
Sou uma posição, um patrimônio, uma conexão útil. Ninguém mais me vê, Rogério. Veem apenas o que podem obter de mim. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que fez Rogério hesitar em sua indignação. Ontem à noite, enquanto comíamos aquela comida simples e conversávamos, prosseguiu ela, eu deveria estar em uma reunião de conselho discutindo uma fusão de milhões de dólares. Cancelei tudo por mensagem, inventei uma emergência médica só para ficar ali sendo tratada como uma pessoa comum, não como a herdeira do Império Monteiro. Rogério descruzou os braços lentamente, processando a revelação. Você realmente espera que eu acredite nisso? Que uma CEO bilionária preferiu comer marmita numa oficina a fechar negócios milionários? Júlia sorriu tristemente. Dinheiro compra conforto, segurança, opções, mas não compra sinceridade. Ontem você me ofereceu ajuda sem saber quem eu era. Dividiu sua comida simples, compartilhou sua história. Sabe quanto tempo faz que alguém não se importa comigo como pessoa e não como a doutora Monteiro? O silêncio voltou, mais denso agora. Do lado de fora, o barulho da cidade continuava. Buzinas, vozes, a vida urbana em seu ritmo frenético. Dentro da oficina, porém, o tempo parecia suspenso entre dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam colidido. Por que voltar? Perguntou finalmente Rogério. Por que não simplesmente mandar alguém buscar a moto e pagar a conta? Porque o que aconteceu ontem foi importante para mim, respondeu Júlia com simplicidade. E porque, mesmo sabendo que seria difícil, eu precisava ser honesta com você. Devia isso depois da sua gentileza. Rogério passou a mão pelos cabelos, um gesto que denunciava seu conflito interno. Parte dele queria mandar aquela mulher embora, voltar para seu mundo de gente real, de problemas concretos. Outra parte, porém, reconhecia a solidão nos olhos dela, a mesma solidão que ele via no espelho todas as manhãs. Não sei o que dizer, admitiu ele. Você tem um império para administrar, e eu tenho uma oficina para tocar e uma mãe doente para cuidar. Nossos mundos são completamente diferentes. Mundos diferentes podem se encontrar, argumentou Júlia, levantando-se do banquinho. Podemos começar do zero? Sem mentiras desta vez. Sou Júlia Monteiro, tenho 38 anos, comando uma empresa que detesto a maior parte do tempo, e ontem tive a melhor noite dos últimos anos comendo uma marmita simples numa oficina mecânica. Estendeu a mão, um gesto formal que contrastava com a intimidade da confissão. Rogério hesitou por um longo momento, avaliando tudo o que aquele aperto de mãos poderia significar. Todas as complicações, todos os abismos sociais, todas as possibilidades. Rogério Almeida, 42 anos, mecânico que sonhou ser engenheiro e que aparentemente serve uma marmita inesquecível, respondeu ele finalmente, aceitando o aperto de mão. O toque durou mais que o necessário, selando um acordo silencioso entre eles. Um acordo para explorar aquela conexão, improvável para ver além das aparências e circunstâncias. A propósito, disse Rogério soltando a mão dela, preciso passar na farmácia agora para comprar o remédio da minha mãe. O dinheiro que você acabou de me pagar era para isso. Posso ir com você? Perguntou Júlia, surpreendendo a ambos com a espontaneidade do pedido. Rogério olhou para o Mercedes luxuoso estacionado na frente da oficina, depois para a mulher elegante que parecia deslocada naquele ambiente de graxa e ferramentas. Tem certeza? A farmácia fica no bairro, podemos ir a pé. Não é exatamente o ambiente ao qual você está acostumada. Estou tentando me acostumar com coisas novas, respondeu Júlia com um sorriso genuíno. Além disso, ando de salto desde os 15 anos. Uma caminhada não vai me matar. Rogério sorriu de volta, pegando as chaves para fechar a oficina. Bem-vinda ao meu mundo, então. Sem mordomias, sem motoristas, sem ar-condicionado. Parece perfeito, respondeu Júlia, enquanto saíam juntos para a calçada ensolarada da Vila Madalena, iniciando uma jornada que nenhum dos dois poderia prever. Nas semanas seguintes, São Paulo testemunhou o improvável. A aproximação cautelosa entre dois mundos que raramente se tocavam na metrópole segregada.
Júlia começou a frequentar a oficina regularmente, sempre no final da tarde, quando o movimento diminuía. As visitas, inicialmente desconcertantes para os funcionários de Rogério, logo se tornaram parte da rotina. Hélio, o jovem aprendiz de 19 anos, foi o primeiro a se acostumar com a presença da empresária. A dona Júlia chegou. Anunciava ele com naturalidade enquanto Júlia estacionava seu carro, agora um modelo menos chamativo, embora ainda luxuoso, na entrada da oficina. Não sou dona de nada aqui, corrigia ela sempre, com um sorriso gentil, enquanto pendurava o blazer e arregaçava as mangas da camisa para ajudar a organizar ferramentas ou simplesmente observar o trabalho no local. Foi numa dessas tardes, quase um mês após o encontro na tempestade, que Júlia finalmente conheceu Dona Teresa. Rogério havia relutado em apresentá-las, temendo o choque cultural, mas uma gripe inesperada de sua mãe precipitou o encontro. "Preciso passar na casa da minha mãe antes de sairmos", explicou Rogério naquela quinta-feira, enquanto fechava a oficina. O plano era jantarem em um restaurante de comida mineira no centro da cidade, um meio-termo entre o mundo gastronômico sofisticado de Júlia e os locais mais simples que Rogério frequentava. "Sem problemas", respondeu Júlia, enquanto seguiam para o pequeno sobrado a 3 quadras dali. "Finalmente vou conhecer a famosa Dona Teresa. Estou nervosa." Rogério riu surpreendido. "Você negocia fusões de milhões de reais e está nervosa em conhecer uma senhora de 68 anos acamada?" Júlia deu de ombros. "Números são fáceis. Pessoas que importam para quem importa para mim. Isso é outra história." A frase ficou suspensa entre eles enquanto subiam os degraus do sobrado simples, porém bem cuidado. A afirmação implícita de que Rogério importava para ela não passou despercebida, causando um calor reconfortante no peito do mecânico. Dona Teresa estava sentada na poltrona da pequena sala, coberta por uma manta colorida de crochê, assistindo sua novela das 7. Ao ver o filho acompanhado, seus olhos cansados ganharam um brilho de curiosidade. "Mãe, esta é Júlia Campos", apresentou Rogério, deliberadamente omitindo o sobrenome Monteiro. "A moça da moto que quebrou no temporal, lembra que contei?" "Claro que lembro. Meu filho não para de falar em você", respondeu Dona Teresa com a franqueza direta dos idosos, fazendo Rogério corar instantaneamente. "Então você é a moça que anda com meu filho, enquanto ele deveria estar procurando uma esposa?" "Mãe!", protestou Rogério constrangido. Júlia riu genuinamente. "É um prazer conhecê-la, Dona Teresa. Seu filho é um homem extraordinário. Você fez um excelente trabalho criando-o." A sinceridade no tom de Júlia desarmou a senhora, que a examinou com novos olhos. "Você não parece o tipo de moça que anda de moto por aí." "Aparências enganam", respondeu Júlia, sentando-se no braço do sofá próximo à poltrona. "Na verdade, andar de moto é a única liberdade que me resta às vezes." Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Dona Teresa, que estendeu sua mão enrugada para tocar a mão bem cuidada de Júlia. "Você tem olhos tristes para alguém tão bonita." A observação perspicaz pegou Júlia de surpresa. Rogério, percebendo o momento delicado, interveio. "Vou preparar um chá para a senhora e pegar seu remédio. Vocês duas podem conversar." Quando ele retornou à sala 15 minutos depois, encontrou Dona Teresa e Júlia inclinadas uma para a outra, conversando em voz baixa como velhas amigas. Sua mãe mostrava o álbum de fotografias da família, o tesouro mais precioso da casa, e Júlia parecia genuinamente encantada com as histórias por trás de cada imagem amarelada. "Olha ele aos 12 anos ganhando a medalha de matemática", exclamava Dona Teresa, apontando para uma foto de Rogério, criança segurando orgulhoso um certificado. "Sempre foi inteligente", comentou Júlia, olhando para Rogério com um sorriso caloroso. Dá para ver nos olhos dele. O jantar no restaurante foi cancelado naquela noite. Em vez disso, Júlia insistiu em preparar algo para os 3 na pequena cozinha do sobrado. Rogério observou fascinado, enquanto ela navegava com surpreendente desenvoltura pelo espaço modesto, preparando uma refeição simples, porém deliciosa, com os poucos ingredientes disponíveis. "Onde uma executiva aprende a cozinhar assim?",
perguntou ele, enquanto a ajudava a lavar a louça depois do jantar. Dona Teresa já havia se recolhido ao quarto, não sem antes dar um abraço apertado em Júlia e sussurrar algo em seu ouvido que a fez sorrir. Cresci na cozinha da nossa casa em Minas antes do império do meu pai decolar, confessou Júlia, enxugando um prato. Mamãe acreditava que toda mulher deveria saber cozinhar, independentemente de quantos empregados tivesse. Dizia que a comida feita com as próprias mãos carrega afeto que dinheiro nenhum compra. Naquela noite, algo mudou entre eles. A barreira invisível que ainda existia, feita de preconceitos, medos e mundos diferentes, começou a se dissolver de maneira irreversível. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Júlia passou a trabalhar remotamente às sextas-feiras de um pequeno apartamento que mantinha no centro como pied-à-terre, para poder passar mais tempo na Vila Madalena. Visitava Dona Teresa regularmente, levando livros e revistas para entreter a senhora nos dias bons e fazendo companhia silenciosa nos dias ruins, quando a doença a deixava mais debilitada. Rogério, por sua vez, conheceu facetas de Júlia que jamais imaginou existirem por trás da fachada da poderosa executiva. Descobriu seu gosto por literatura russa, sua habilidade surpreendente em consertar pequenos eletrodomésticos, seu medo irracional de baratas, sua risada descontrolada quando realmente se divertia, tão diferente do sorriso educado que exibia nas fotos corporativas. Em um domingo particularmente ensolarado, 2 meses após aquela noite de tempestade, decidiram fazer um piquenique no Parque Ibirapuera. Foi lá, sentado sobre uma toalha xadrez, observando famílias e casais que aproveitavam o dia, que a conversa tomou um rumo mais sério. Falei com o médico da minha mãe ontem, comentou Rogério, sua voz carregando uma preocupação mal disfarçada. Ele sugeriu um medicamento experimental para o quadro dela. Poderia estabilizar os sintomas por muito mais tempo. Júlia percebeu imediatamente o que estava por trás daquela informação. Mas o plano de saúde não cobre. Não, confirmou ele com um suspiro. É importado, custa quase 20 mil reais por mês, simplesmente impossível. Júlia mordeu o lábio, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabia que para Rogério, orgulhoso e independente, oferecer dinheiro seria um insulto. Sua relação, ainda frágil em muitos aspectos, poderia não sobreviver a tal gesto, por mais bem-intencionado que fosse. Conheço alguém na Anvisa, disse ela finalmente. Existem programas de acesso expandido para medicamentos em fase final de aprovação. Pacientes com casos como o da Dona Teresa podem se qualificar para estudos clínicos onde o medicamento é fornecido gratuitamente. Os olhos de Rogério brilharam com uma esperança contida. Isso seria... Você acha que é possível? Não posso prometer nada, respondeu Júlia com honestidade. Mas posso tentar. Tenho alguns contatos na indústria farmacêutica também. Na semana seguinte, Júlia mobilizou sua rede de contatos com a mesma determinação que aplicava às negociações corporativas mais importantes. Ligações foram feitas, reuniões foram agendadas, documentos foram revisados por sua equipe jurídica. 10 dias depois, Dona Teresa foi aceita em um programa de estudo clínico para pacientes com sua condição rara. O medicamento experimental seria fornecido gratuitamente por pelo menos 1 ano, com possibilidade de extensão. Quando Rogério recebeu a notícia, estava na oficina, trocando o óleo de um carro antigo. Júlia apareceu sem aviso, entrando apressadamente, segurando um envelope. Deu certo, anunciou ela sem preâmbulos. Sua mãe foi aceita no programa. Rogério largou a ferramenta que segurava, encarando-a com incredulidade. Sem se importar com a graxa nas mãos, puxou Júlia para um abraço apertado, erguendo-a do chão. Quando a colocou de volta, seus rostos estavam próximos demais, suas respirações entrecortadas pela emoção do momento. Você é incrível, murmurou ele. Não sei como agradecer. Não fiz nada que qualquer pessoa com os mesmos recursos não faria, respondeu ela, suas mãos ainda nos ombros dele. É exatamente isso, discordou Rogério. A maioria das pessoas com seus recursos não daria a mínima para um mecânico da Vila Madalena e sua mãe doente.
Os olhos de Júlia umedeceram. Você ainda não entendeu, não é? Não estou aqui pelos seus problemas, ou porque sinto pena, ou por algum complexo de salvadora. Estou aqui por você, por nós. A sinceridade crua daquela declaração atingiu Rogério como uma onda. Todas as barreiras, todos os medos, todas as diferenças que ele havia usado como escudo derreteram naquele instante. Naquela mesma noite, após visitarem Dona Teresa para dar a boa notícia sobre o tratamento, eles caminharam de mãos dadas pelas ruas do bairro. Pararam em frente a uma pequena praça onde um velho violonista tocava músicas populares brasileiras. Rogério soltou a mão de Júlia apenas para buscar algo no bolso da jaqueta. Quando abriu a palma, havia um pequeno anel de prata, simples, com uma pedra azul modesta. Era da minha avó, explicou ele, visivelmente nervoso. Passou para minha mãe, que me deu quando completei 30 anos, dizendo que deveria entregar à mulher que transformasse meu mundo. Júlia olhou para o anel, depois para Rogério, incapaz de esconder a surpresa e a emoção. Não é de diamante, não custou 3 salários, não vai impressionar ninguém do seu círculo social, continuou ele, mas carrega a história da minha família e todo o amor que posso oferecer. Rogério, casa comigo, disse ele, as palavras saindo como uma declaração e não como uma pergunta. Casa comigo e vamos construir uma ponte entre nossos mundos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Júlia agora. Por um momento terrível, Rogério temeu ter cometido o maior erro de sua vida, ultrapassado todos os limites. Então ela estendeu a mão esquerda, trêmula. Sim, respondeu simplesmente. Sim, feio caso. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, um símbolo improvável de uma união ainda mais improvável. Abraçados sob a luz suave dos postes da praça, ao som do violão do músico de rua, selaram a promessa com um beijo que desafiava todas as probabilidades e convenções sociais. O que eles não sabiam, enquanto se perdiam naquele momento de felicidade pura, era que seu maior desafio estava apenas começando. Pois construir uma ponte entre mundos exigiria muito mais que amor, exigiria coragem para enfrentar preconceitos, tradições e interesses poderosos que fariam de tudo para mantê-los separados. A notícia do noivado entre Júlia Campos Monteiro e Rogério Almeida espalhou-se como fogo em palha seca pelos círculos sociais e empresariais de São Paulo. Os jornais de economia publicaram notas discretas, enquanto as colunas sociais especulavam abertamente sobre o conto de fadas da CEO e o mecânico. No Instagram, fotos do casal vazadas por clientes da oficina tornaram-se virais, gerando milhares de comentários. Alguns românticos, outros cruéis em suas insinuações sobre as intenções de Rogério. Não dê atenção a isso, aconselhava Júlia, deletando os aplicativos de redes sociais do celular de Rogério. Pessoas vazias preenchem seu tempo com especulações sobre a vida alheia. Mas o verdadeiro teste viria no domingo seguinte, quando Júlia finalmente apresentaria seu noivo à família. A mansão dos Monteiro ocupava um terreno de 5.000 metros quadrados no exclusivo bairro do Morumbi. Cercada por muros altos e um sistema de segurança digno de embaixada, a propriedade ostentava jardins meticulosamente cuidados, uma piscina olímpica e uma garagem subterrânea, onde descansava a impressionante coleção de carros de Antônio Monteiro, patriarca da família. Não precisa estar nervoso. Júlia tentou tranquilizar Rogério enquanto o carro se aproximava do imponente portão de entrada. São apenas pessoas. Pessoas que controlam metade da economia brasileira, respondeu ele, ajustando pela 10ª vez a gravata que Júlia havia insistido que usasse. Esqueça os negócios. Hoje somos apenas uma família almoçando aos domingos. Ela sorriu, apertando sua mão. Além disso, meu pai começou do zero. Ele vai respeitar sua história. O otimismo de Júlia mostrou-se excessivo já nos primeiros minutos do encontro. Antônio Monteiro, um homem de 68 anos com postura militar e olhar penetrante, mal apertou a mão de Rogério antes de lançar a primeira estocada. Então você é o mecânico que consertou a moto da minha filha e agora quer consertar a vida dela também?
Perguntou sem rodeios enquanto indicava os assentos na luxuosa sala de estar. Pai, protestou Júlia. O senhor me perdoe, respondeu Rogério com surpreendente calma. Mas não vejo nada quebrado na vida da sua filha que precise de conserto. Estou aqui porque nos apaixonamos, simples assim. Antônio ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a resposta direta. Antes que pudesse replicar, Marta Monteiro, mãe de Júlia, entrou na sala. Ao contrário do marido, ela recebeu Rogério com um abraço caloroso. Finalmente conhecemos o homem que fez nossa Júlia abandonar aquele escritório nos fins de semana, disse ela com genuína simpatia. Bem-vindo à nossa casa. O almoço transcorreu em uma atmosfera tensa. Sentados à mesa de jantar que acomodaria facilmente 20 pessoas, Rogério tentava se concentrar nas regras de etiqueta que Júlia havia lhe ensinado às pressas. Qual garfo usar para a salada? Quando era apropriado beber o vinho? Cada gesto seu era observado com atenção microscópica por Antônio, que ocasionalmente trocava olhares significativos com Ricardo, o irmão mais velho de Júlia, executivo do Grupo Monteiro. A conversa girava em torno de assuntos aparentemente inofensivos: política, o mercado financeiro, os últimos lançamentos culturais, mas cada tema parecia cuidadosamente escolhido para destacar o abismo social e educacional entre Rogério e a família Monteiro. E o que você acha da nova política de juros do Banco Central, Rogério? Perguntou Ricardo em determinado momento, com um sorriso que não alcançava os olhos. Acho que beneficia quem já tem capital acumulado e prejudica pequenos empreendedores como eu, respondeu Rogério com sinceridade. Na oficina, sentimos o impacto direto quando os clientes adiam manutenções preventivas, porque o orçamento familiar está apertado. Sua resposta simples, porém perspicaz, causou um breve silêncio na mesa. Júlia sorriu orgulhosa, apertando sua mão por baixo da toalha de linho egípcio. Foi durante a sobremesa que Antônio finalmente abordou o elefante na sala. Colocando a colher de prata ao lado do ramequim de crème brûlée, olhou diretamente para Rogério. Vamos ser francos, disse, sua voz controlada mas firme. Minha filha vale aproximadamente 2 bilhões de reais. É acionista majoritária de empresas que empregam mais de 15 mil pessoas. Você realmente acredita que tem condições de oferecer a ela uma vida adequada? Pai, isso é completamente desnecessário, interveio Júlia, seu rosto corado de raiva. Rogério colocou gentilmente a mão sobre o braço dela, indicando que podia responder por si mesmo. Encarou Antônio diretamente, sem intimidação. Senhor Monteiro, com todo respeito, sua filha não é uma propriedade cujo valor possa ser calculado em reais. Se estamos falando de dinheiro, então não posso oferecer mansões ou jatos particulares. Mas se estamos falando de vida, de felicidade, de parceria, acredito que posso oferecer algo que ela valoriza muito mais. Antônio sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Palavras bonitas, convenientemente românticas para alguém interessado na fortuna Monteiro. Rogério sentiu o sangue subir ao rosto, respirou fundo, controlando-se. Entendo sua preocupação. No seu lugar, provavelmente pensaria o mesmo. Levantou-se calmamente, surpreendendo todos à mesa. Por isso quero propor algo. Estou disposto a assinar um contrato pré-nupcial, abrindo mão de qualquer centavo da fortuna da sua filha. Tanto em vida, quanto em caso de separação ou falecimento. Nenhum real sequer. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Júlia olhava para Rogério com uma mistura de choque e admiração. Marta Monteiro levou a mão aos lábios, surpresa. Ricardo trocou um olhar confuso com o pai. Não é necessário, começou Júlia, mas Rogério a interrompeu gentilmente. É sim, meu amor. É necessário para que sua família entenda que não estou com você pelo dinheiro, pelo status ou por qualquer coisa além do que sentimos um pelo outro. Antônio estudou Rogério com um novo interesse, como um cientista reavaliando uma amostra que apresentava comportamento inesperado. Um gesto nobre, concedeu finalmente o patriarca. Mas palavras e papéis são fáceis. O caráter se prova com ações ao longo do tempo. Estou disposto a provar meu caráter da forma que o senhor achar adequada, respondeu Rogério, ainda de pé. Um sorriso calculado surgiu nos lábios de Antônio.
Nesse caso, tenho uma proposta. Trabalhe no Grupo Monteiro por 6 meses. Receba treinamento adequado, entenda como funciona o mundo dos negócios. Prove seu valor além da oficina. Se ao final desse período você demonstrar aptidão e comprometimento, reconsiderarei minha posição sobre este relacionamento. Pai, isso é absurdo, protestou Júlia, levantando-se também. Você não pode tratar minha vida pessoal como um processo seletivo corporativo. Aceito, respondeu Rogério antes que ela pudesse continuar. Com uma condição, que durante esse período nossa relação seja respeitada e nenhuma interferência seja feita. Antônio estendeu a mão. Temos um acordo, então. Quando deixaram a mansão dos Monteiro horas depois, um silêncio pesado preenchia o carro. Júlia dirigia, seus nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Não precisava ter aceitado aquilo, disse ela finalmente quando pararam em um sinal vermelho. Meu pai não tem o direito de testar você como se fosse um produto em período de garantia. Rogério olhou pela janela, observando a cidade que passava. Uma São Paulo de contrastes brutais, onde mundos paralelos raramente se cruzavam. Ele tem razão em um ponto, respondeu pensativo. Nossos mundos são muito diferentes. Se queremos construir uma vida juntos, preciso entender o seu universo, assim como você tem se esforçado para entender o meu. Mas trabalhar no Grupo Monteiro, sob a supervisão do meu pai, ele vai fazer de tudo para te humilhar, para provar que estava certo. Talvez, concedeu Rogério com um pequeno sorriso. Ou talvez eu o surpreenda. A transformação começou na semana seguinte. Primeiro foi o guarda-roupa. Júlia levou Rogério a uma alfaiataria tradicional no centro, onde ele foi medido e ajustado para ternos que custavam mais que 6 meses de aluguel da oficina. Depois vieram as aulas intensivas, comportamento corporativo, finanças básicas, inglês de negócios, ministradas por tutores particulares contratados discretamente por Júlia. A oficina ficou sob os cuidados de Hélio, o aprendiz promovido a gerente, com Rogério supervisionando apenas nos fins de semana. Dona Teresa, agora respondendo bem ao novo tratamento, observava a transformação do filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Você parece um executivo, mas seus olhos estão tristes, comentou ela quando Rogério apareceu em seu quarto vestindo um terno azul marinho impecável na manhã de seu primeiro dia no Grupo Monteiro. É apenas o começo, mãe, respondeu ele, ajustando a gravata. Às vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto para crescer. O Grupo Monteiro ocupava os 10 últimos andares de um imponente arranha-céu na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Como parte do teste, Rogério foi designado para o departamento de operações, começando como analista júnior, uma posição normalmente ocupada por recém-formados 20 anos mais jovens que ele. Os primeiros meses foram brutais. Rogério trabalhava 16 horas por dia, dividindo-se entre o aprendizado corporativo e as visitas rápidas à oficina para garantir que tudo corria bem. Os finais de semana, antes dedicados a Júlia e Dona Teresa, agora incluíam horas estudando relatórios e preparando-se para a semana seguinte. Seu supervisor direto, um jovem MBA de 28 anos, indicado pessoalmente por Antônio Monteiro, parecia determinado a encontrar falhas em seu trabalho. As tarefas mais tediosas e impossíveis eram sistematicamente direcionadas à sua mesa, enquanto as oportunidades de destaque iam para outros analistas. Ele está tentando te quebrar, observou Júlia durante um raro jantar a sós, 3 meses após o início do experimento. Você parece exausto, Rogério não negou. Olheiras profundas marcavam seu rosto antes bronzeado, agora pálido pela falta de sol. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho físico, agora apresentavam apenas a marca vermelha de uma caneta entre os dedos indicador e médio. Não é só o cansaço, admitiu ele, brincando distraidamente com a comida em seu prato. É a sensação de não pertencimento. Passo o dia inteiro falando de planilhas, indicadores, otimização de recursos e me pergunto que diferença real isso faz na vida das pessoas.
Você sente falta da oficina, constatou Júlia, não como uma pergunta, mas como uma verdade evidente. Sinto falta de ver o resultado concreto do meu trabalho, de consertar algo quebrado e devolvê-lo funcionando, de saber que ajudei alguém a chegar em casa em segurança. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora meticulosamente cortados. Na oficina eu tinha certeza do meu valor. No Grupo Monteiro sou apenas mais um traje caro tentando impressionar pessoas que não se importam comigo. Júlia observou o homem à sua frente, o homem que havia sacrificado sua autenticidade para provar seu amor. A transformação externa era impressionante, mas o custo interno era visível. O brilho nos olhos de Rogério, aquela centelha de paixão que a havia conquistado, estava se apagando gradualmente. Naquela noite, enquanto Rogério dormia exausto ao seu lado, Júlia tomou uma decisão. Não permitiria que seu pai destruísse o espírito do homem que amava apenas para provar um ponto. Havia outra maneira, uma que permitiria a Rogério manter sua essência enquanto navegava pelo mundo corporativo. Na manhã seguinte, sem avisar Rogério, Júlia solicitou uma reunião privada com seu pai. Por 2 horas permaneceram trancados no escritório particular de Antônio no último andar do edifício. Quando a porta finalmente se abriu, os assistentes notaram algo incomum. Antônio Monteiro sorria, um sorriso genuíno, não o habitual esgar calculado que exibia em negociações bem-sucedidas. Naquela mesma tarde, Rogério foi chamado ao escritório do presidente. Ao entrar na sala imponente, encontrou não apenas Antônio, mas também Júlia, Ricardo e 2 outros membros do conselho. Senhor Almeida, começou Antônio formalmente, chegou ao meu conhecimento que seus talentos estão sendo subutilizados no departamento atual. Rogério lançou um olhar confuso para Júlia, que mantinha uma expressão neutra, profissional. Recebemos uma proposta interessante esta manhã, continuou o patriarca, sobre como sua experiência específica poderia ser melhor aproveitada dentro do grupo. Não entendo, senhor, respondeu Rogério cautelosamente. Antônio fez um gesto para Júlia, que se adiantou, assumindo o comando da reunião como a executiva confiante que era. O Grupo Monteiro sempre investiu em responsabilidade social corporativa, explicou ela, distribuindo pastas aos presentes. No entanto, nossos programas atuais carecem de impacto real, mensurável. Abriu a pasta na frente de Rogério, revelando um projeto detalhadamente elaborado. Propomos a criação de um novo departamento, a Academia Técnica Monteiro, um centro de formação profissional para jovens de baixa renda, com foco em mecânica, eletrônica e novas tecnologias. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos dele. E gostaríamos que você o dirigisse. Rogério olhou para os documentos à sua frente atônito. Plantas arquitetônicas, orçamentos, cronogramas, currículos preliminares, um projeto completo que unia perfeitamente seus conhecimentos técnicos com a estrutura corporativa do grupo. A ideia é começar com uma unidade piloto, continuou Júlia, profissional, como se apresentasse para qualquer outro executivo. Curiosamente, identificamos um local ideal para isso. Ao lado da oficina, Concertos Santos na Vila Madalena. A proximidade permitiria utilizar a oficina como ambiente de prática para os alunos, criando uma integração perfeita entre teoria e aplicação. Os olhos de Rogério umedeceram, mas ele manteve a compostura. Entendeu imediatamente o que Júlia havia feito, criado uma ponte perfeita entre seus 2 mundos, uma forma de ele manter sua identidade enquanto ainda navegava pelo universo corporativo. O projeto parece interessante, comentou ele, recuperando a voz, mas certamente custoso. Qual seria o retorno para o grupo? A pergunta, puramente corporativa em sua natureza, surpreendeu Antônio, que trocou um olhar aprovador com o filho Ricardo. Essa é exatamente a questão que esperamos que responda nos próximos 3 meses, respondeu o patriarca. Considere isso seu projeto final antes da conclusão de nosso acordo. Desenvolva um plano de negócios completo, demonstrando a viabilidade econômica e o retorno social deste investimento. Quando Rogério deixou a sala de reunião, carregando a pasta com o projeto, sentia-se como se um enorme peso tivesse sido retirado de seus ombros.
No elevador, Júlia o acompanhou, mantendo uma distância profissional até que as portas se fechassem, deixando-os sozinhos. "Foi você", disse ele simplesmente. "Você fez isso." Júlia permitiu que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. "Apenas mostrei ao meu pai onde nossos interesses se alinham. O resto é com você." Rogério apertou sua mão discretamente, um gesto que carregava mais gratidão e amor do que qualquer palavra poderia expressar. As portas do elevador se abriram e eles seguiram caminhos separados no saguão corporativo. Por enquanto, ainda habitantes de mundos diferentes, mas com a primeira pedra fundamental de uma ponte sólida entre eles finalmente lançada. Os 3 meses seguintes testemunharam uma transformação notável em Rogério. Não a transformação superficial imposta pelos ternos caros e jargão corporativo, mas uma metamorfose genuína, que unia o melhor de seus 2 mundos. Com a oficina como laboratório e o conhecimento acadêmico adquirido nos últimos meses, ele mergulhou de corpo e alma no projeto da Academia Técnica Monteiro. A pequena sala que lhe foi designada no 30º andar do edifício sede rapidamente se transformou em um caos organizado que desconcertava os executivos tradicionais. Entre relatórios financeiros e projeções de ROI, havia peças de motor desmontadas, protótipos de ferramentas didáticas e fotos de jovens da comunidade que poderiam se beneficiar do programa. "Isso aqui parece mais uma oficina que um escritório corporativo", comentou Ricardo Monteiro certa tarde, ao visitar o espaço sem aviso prévio. Rogério, que estava com as mangas arregaçadas enquanto desmontava um sistema de injeção eletrônica sobre sua mesa de trabalho, sorriu sem constrangimento. "O segredo é justamente esse", respondeu, convidando o cunhado a sentar-se. "Não estou criando apenas um centro de formação teórica, mas um verdadeiro ambiente de inovação prática." Para surpresa de Rogério, Ricardo demonstrou interesse genuíno no projeto. Como diretor financeiro do grupo, sua preocupação inicial era puramente relacionada aos números, mas à medida que Rogério explicava o conceito por trás da academia, seus olhos brilhavam com uma empolgação raramente vista nas reuniões de orçamento. "Meu pai jamais admitiria", confessou Ricardo, enquanto examinava os planos arquitetônicos preliminares. Mas ele começou assim, desmontando motores numa garagem no Brás. O primeiro negócio dele foi uma pequena oficina de consertos gerais, muito antes do império imobiliário e dos investimentos. Esta revelação foi um ponto de virada para Rogério. Compreender que o imponente Antônio Monteiro havia partido de origens semelhantes às suas mudava completamente sua perspectiva sobre o teste imposto pelo patriarca. Não era apenas uma provação cruel, mas um espelho do próprio caminho percorrido pelo sogro. Nas semanas seguintes, Rogério trabalhou incansavelmente na elaboração do plano de negócios. Durante o dia, navegava entre reuniões com potenciais parceiros corporativos, arquitetos e especialistas em educação profissionalizante. À noite, voltava à oficina na Vila Madalena, onde implementava pequenas mudanças que serviriam como piloto para o projeto maior. Hélio, o jovem aprendiz, tornou-se seu primeiro caso de sucesso. Com apenas 19 anos e ensino médio incompleto, o rapaz havia aprendido o ofício de mecânico por necessidade, sustentando 3 irmãos mais novos após o falecimento do pai. Rogério o incentivou a retomar os estudos no período noturno, enquanto durante o dia aplicava um currículo técnico estruturado, mesclando teoria e prática. "Você está transformando minha oficina em uma sala de aula", observou Dona Teresa durante uma visita, visivelmente mais forte graças ao novo tratamento. Seu tom, porém, não era de crítica, mas de admiração. "Estou transformando conhecimento em oportunidade, mãe", respondeu Rogério, mostrando-lhe o caderno de anotações de Hélio, repleto de diagramas precisos e cálculos que o jovem jamais imaginou ser capaz de executar. À medida que o projeto tomava forma, Júlia mantinha uma distância profissional estratégica. Como CEO, ela não podia ser vista favorecendo abertamente o projeto do noivo, mas fornecia orientações valiosas nos momentos privados que compartilhavam. "Você precisa pensar além da formação técnica",
sugeriu ela durante um jantar em seu apartamento. O que mais esses jovens precisam para realmente transformar suas vidas? Essa pergunta levou Rogério a expandir o escopo original. Além das habilidades mecânicas e tecnológicas, o currículo passou a incluir módulos de empreendedorismo, gestão financeira básica e comunicação profissional. A ideia não era apenas formar técnicos, mas futuros empreendedores e líderes capazes de replicar o conhecimento em suas comunidades. Há 2 semanas da apresentação final ao conselho, quando o projeto parecia finalmente consolidado, um obstáculo inesperado surgiu. O proprietário do terreno adjacente à oficina, que havia concordado verbalmente com a venda para a construção da academia, voltou atrás, após receber uma oferta superior de uma rede de farmácias. É um aumento de quase 40% sobre o valor de mercado, explicou Rogério a Júlia, visivelmente abatido. Economicamente não faz sentido para o grupo pagar esse preço inflacionado. Terei que encontrar outro local, o que significaria redesenhar todo o conceito de integração com a oficina. Júlia observou o noivo por um longo momento, percebendo o quanto ele havia amadurecido nos últimos meses. Antes, Rogério teria reagido com frustração emocional. Agora, analisava o problema através das lentes do negócio, buscando alternativas viáveis. E se não precisássemos do terreno adjacente, sugeriu ela, uma ideia formando-se em sua mente criativa. Como assim? E se, em vez de expandir horizontalmente, expandíssemos verticalmente? Na manhã seguinte, Rogério reuniu-se com o arquiteto do projeto. Em vez de um novo prédio adjacente à oficina, desenvolveram um conceito revolucionário: a transformação do próprio galpão da Concertos Santos em um espaço multifuncional de 3 andares. O térreo permaneceria como oficina operacional. O segundo andar abrigaria salas de aula e laboratórios teóricos, e o terceiro andar seria um espaço de coworking para projetos de inovação e startups incubadas pelo programa. Isso não é apenas uma solução para o problema do terreno, explicou Rogério empolgado ao mostrar os novos planos para Ricardo. É um conceito muito mais integrado, onde teoria e prática acontecem no mesmo ambiente. Os alunos literalmente terão que subir escadas do mundo prático para o teórico, e vice-versa, várias vezes ao dia. A reformulação do projeto exigiu noites em claro e a mobilização de toda a equipe, mas 1 semana antes da data marcada para a apresentação ao conselho, o plano de negócios revisado estava completo, mais forte e inovador que a versão original. Na véspera da apresentação, enquanto Rogério revisava seus slides pela última vez no apartamento de Júlia, uma chamada de vídeo interrompeu sua concentração. Era Hélio, eufórico, segurando um papel que balançava freneticamente na frente da câmera. Consegui, chefe. Passei na prova de matemática aplicada, tirei 8,5. O orgulho que Rogério sentiu naquele momento confirmou tudo o que havia construído nos últimos meses. Não era apenas um projeto corporativo ou uma estratégia para impressionar o futuro sogro, era sua verdadeira vocação. Isso é fantástico, Hélio. Sabia que você conseguiria, respondeu genuinamente feliz pelo rapaz. Quando encerrou a chamada, encontrou Júlia observando-o com lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntou preocupado. Você finalmente encontrou seu lugar, respondeu ela emocionada. Nem na oficina trabalhando sozinho, nem no mundo corporativo seguindo ordens. Seu lugar é construindo pontes, Rogério. Pontes entre conhecimento e prática, entre oportunidade e talento. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do conselho estava intimidadoramente cheia. Além dos membros regulares, Antônio Monteiro havia convidado acionistas importantes e até representantes do poder público. A mensagem era clara. Esta não seria uma apresentação comum, mas um verdadeiro teste sob pressão. Vestindo um terno que agora parecia parte natural de sua personalidade, e não um disfarce, Rogério iniciou sua apresentação com algo inusitado. Um vídeo de Hélio, explicando como um sistema de injeção eletrônica funcionava, usando terminologia técnica precisa que ele jamais dominaria sem a metodologia desenvolvida por Rogério. Senhoras e senhores, começou após o vídeo,
O que acabaram de ver é o verdadeiro produto que a Academia Técnica Monteiro oferecerá: transformação através do conhecimento aplicado. Ao longo dos 30 minutos seguintes, Rogério apresentou não apenas números e projeções, mas uma visão completa que unia responsabilidade social, inovação educacional e, mais importante, sustentabilidade financeira. O projeto incluía parcerias com montadoras que forneceriam equipamentos em troca de profissionais bem formados, contratos de manutenção com frotas corporativas que seriam atendidas pelos alunos supervisionados, e até um programa de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a mobilidade urbana. Quando chegou à conclusão, o silêncio na sala era palpável. Rogério sabia que havia apresentado um projeto sólido, mas também estava ciente de que o escrutínio de Antônio Monteiro iria além dos números. Impressionante, reconheceu o patriarca após um longo momento. Mas tem uma questão fundamental. Por que o Grupo Monteiro deveria investir milhões em formação técnica quando podemos obter retornos muito maiores em investimentos tradicionais? Qual é o benefício real para nossos acionistas? Era a pergunta que Rogério havia antecipado. O último teste, a oportunidade para demonstrar que entendia tanto o mundo dos negócios quanto o valor social. Senhor Monteiro, respondeu com confiança tranquila. Em primeiro lugar, os números que apresentei mostram um ROI de 12% ao ano após o terceiro ano de operação, comparável a muitos investimentos tradicionais do grupo. Mas o verdadeiro valor vai além dos demonstrativos financeiros. Caminhou até a janela panorâmica, de onde se via a cidade de São Paulo em toda a sua grandiosidade contraditória, arranha-céus espelhados dividindo o horizonte com favelas extensas. O Brasil forma milhares de bacharéis por ano, mas enfrenta um déficit crítico de profissionais técnicos qualificados. Essa escassez não apenas limita o crescimento econômico do país, mas também perpetua a desigualdade social ao restringir oportunidades de mobilidade econômica. Voltou-se para o conselho, agora completamente envolvido em sua argumentação. Ao investir na Academia Técnica Monteiro, o grupo não está apenas criando um novo braço de negócios potencialmente lucrativo, mas está posicionando-se estrategicamente em um setor fundamental para o futuro do país. Estamos construindo capital social e humano, fortalecendo comunidades que, por sua vez, tornar-se-ão consumidores mais prósperos e cidadãos mais capacitados. Fez uma pausa estratégica antes de entregar seu argumento final. Mas, além disso tudo, há algo que não pode ser quantificado em planilhas: o legado. O que o Grupo Monteiro quer deixar para as próximas gerações? Apenas mais alguns prédios comerciais e dividendos trimestrais? Ou a transformação real na vida de milhares de jovens que, assim como o senhor no início de sua jornada, precisam apenas de uma oportunidade para mostrar seu valor? O silêncio que se seguiu foi rompido por algo inesperado. Aplausos. Não de Júlia ou Ricardo, que mantinham a neutralidade profissional, mas de Marta Monteiro, que havia entrado discretamente, no fundo da sala durante a apresentação. Antônio olhou surpreso para a esposa, que raramente participava de reuniões corporativas. Ela sustentou seu olhar com uma expressão que misturava desafio e orgulho. Esse rapaz entendeu o que sempre foi o verdadeiro propósito do Grupo Monteiro, Antônio, disse ela com voz firme. Não apenas acumular riqueza, mas criar valor significativo. Foi isso que você me prometeu quando começamos, lembra-se? Quando consertava motores no Brás e sonhava em construir algo que durasse gerações. As palavras de Marta tocaram algo profundo no patriarca. Seu semblante severo suavizou-se ligeiramente, enquanto olhava para Rogério com novos olhos, não como o mecânico que ousava aspirar a mão de sua filha, mas como um reflexo de seu próprio passado, de sua própria jornada. O Conselho deliberará sobre o projeto e comunicará sua decisão em 3 dias, anunciou formalmente, mantendo a compostura. Mas antes que Rogério deixasse a sala, acrescentou algo surpreendente. Independentemente do resultado, você provou seu valor, Almeida, não apenas como homem de negócios, mas como homem de princípios. Ao sair da sala de reuniões,
Rogério encontrou Júlia no corredor, mantendo a distância profissional que haviam acordado dentro do ambiente corporativo. No entanto, seus olhos comunicavam tudo que as palavras não podiam expressar naquele momento: orgulho, admiração, amor. Consegui? Perguntou ele em voz baixa, enquanto caminhavam em direção aos elevadores. Você fez mais que isso, respondeu ela discretamente. Você o fez lembrar de quem ele realmente é. 3 dias depois, na pequena sala que servia de escritório para Rogério, o telefone tocou precisamente às 10 horas da manhã. Era a assistente de Antônio Monteiro, convocando-o para uma reunião imediata na sala da presidência. Com o coração acelerado, mas a consciência tranquila de quem deu o melhor de si, Rogério ajustou a gravata, um gesto que agora realizava com naturalidade, e dirigiu-se ao último andar, onde o futuro da Academia Técnica Monteiro e, mais importante, o futuro de seu relacionamento com Júlia seria finalmente decidido. Quando Rogério entrou na sala da presidência, encontrou apenas Antônio Monteiro, sentado não à imponente mesa de reuniões, mas em uma das poltronas do pequeno espaço de estar no canto da sala. O patriarca fez um gesto convidando-o a sentar-se à sua frente. Entre eles, sobre a mesa de centro, havia uma pasta de couro e uma caixa de madeira antiga. Café? Ofereceu Antônio, com uma informalidade inédita. Sim, obrigado, respondeu Rogério, tentando decifrar o significado daquela recepção atípica. Enquanto Antônio servia 2 xícaras, Rogério notou que o homem parecia diferente. Não era apenas a ausência da gravata ou o paletó pendurado no encosto da cadeira. Era algo em seus olhos, uma suavidade que não estava presente em seus encontros anteriores. Antes de falarmos sobre o projeto, começou o patriarca após um gole de café, quero lhe contar uma história. Em 1972, eu tinha 15 anos e trabalhava como faxineiro em uma oficina mecânica no Brás. O dono, um português chamado Manuel, percebeu meu interesse pelos motores e começou a me ensinar o ofício depois do expediente. Rogério escutava atentamente, surpreso com a revelação pessoal. Aos 18 anos, eu já era o melhor mecânico da região. Aos 20, consegui um empréstimo para abrir minha própria oficina. Aos 25, transformei-a em uma pequena fábrica de autopeças. E aos 30, quando conheci Marta, já tinha meu primeiro empreendimento imobiliário. Antônio abriu a caixa de madeira, revelando ferramentas antigas, cuidadosamente preservadas. Estas foram minhas primeiras ferramentas. Manuel me deu quando abri meu negócio. Guardei-as como lembrança de onde vim. Seu filho mencionou algo sobre seu começo, mas não imaginei que tivesse sido tão... Rogério buscou a palavra certa. Humilde, completou Antônio com um raro sorriso. A maioria das pessoas não sabe. Prefiro que seja assim. No mundo dos negócios, a imagem de solidez vale mais que a história por trás dela. Fechou a caixa com cuidado quase reverencial antes de continuar. Quando Júlia nos apresentou você, vi apenas o mecânico que, na minha visão, queria um atalho para a riqueza. Foi preconceituoso e injusto. Não consegui enxergar no homem à minha frente o mesmo impulso, a mesma garra que me levou adiante. Antônio empurrou a pasta de couro na direção de Rogério. O conselho aprovou unanimemente o projeto da Academia Técnica Monteiro. Parabéns. Rogério abriu a pasta, encontrando os documentos oficiais com as assinaturas necessárias e o cronograma de implementação iniciando em apenas 30 dias. Era uma vitória profissional inequívoca, mas ele ainda aguardava a parte pessoal da decisão. Como se lesse seus pensamentos, Antônio levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a cidade por um momento antes de voltar-se novamente para Rogério. Quanto ao outro assunto, seu relacionamento com minha filha, passei estes 6 meses observando não apenas seu desempenho profissional, mas seu caráter. Vi como tratou funcionários de todos os níveis com o mesmo respeito, como manteve sua integridade mesmo sob pressão, como permaneceu fiel às suas origens enquanto abraçava novos conhecimentos. Fez uma pausa, como se ponderasse cuidadosamente as próximas palavras. Mais importante, vi minha filha verdadeiramente feliz pela primeira vez em muitos anos. Júlia sempre foi brilhante, determinada, perfeccionista, qualidades que a levaram ao topo do mundo corporativo,
mas que também a isolaram como pessoa. Com você, ela redescobriu partes de si mesma que havia perdido no caminho. Rogério sentiu um nó na garganta. Após meses de provações, aquele reconhecimento significava mais do que qualquer aprovação corporativa. Portanto, concluiu Antônio estendendo a mão, como pai, não como presidente do grupo, dou minha bênção ao casamento sem condições ou ressalvas. O aperto de mãos selou não apenas a aprovação formal, mas o início de uma nova relação entre os dois homens. Quando Rogério se levantou para sair, Antônio o surpreendeu com um abraço breve, mas genuíno. Bem-vindo à família, Rogério. A notícia da aprovação do projeto e da bênção ao casamento foi recebida com lágrimas de alegria por Júlia, que aguardava ansiosamente no escritório de Rogério. O abraço que compartilharam ali, cercados por plantas arquitetônicas e relatórios financeiros, simbolizava a união perfeita dos mundos que haviam construído juntos. Nas semanas seguintes, a vida do casal se transformou em um turbilhão de preparativos. Enquanto as obras de renovação da oficina começavam, Rogério e Júlia mergulharam nos planos para o casamento, que deveria acontecer em 3 meses. Quero algo que represente quem realmente somos, insistiu Júlia durante uma reunião com a assessora de eventos sugerida por sua mãe. Nem ostentação desnecessária, nem simplicidade artificial. Um equilíbrio verdadeiro entre nossos mundos. Encontraram esse equilíbrio em um local surpreendente, o Museu do Ipiranga, recentemente restaurado, com seus jardins neoclássicos e arquitetura histórica. Um espaço que honrava a memória e a tradição, valores importantes para Rogério, enquanto oferecia a elegância atemporal que refletia a sofisticação natural de Júlia. A lista de convidados também representava essa fusão. Executivos do Grupo Monteiro lado a lado, com mecânicos da oficina, socialites que frequentavam as colunas de revistas, compartilhando mesas com moradores do bairro onde Rogério cresceu, professores universitários que aceitaram participar do corpo docente da academia, conversando animadamente com jovens aprendizes ansiosos pela oportunidade de estudo. Para Dona Teresa, cuja saúde havia melhorado consideravelmente graças ao tratamento experimental, a preparação do casamento trouxe uma nova energia. Envolveu-se ativamente na escolha do cardápio, insistindo na inclusão de pratos mineiros tradicionais que havia ensinado Júlia a preparar durante suas tardes juntas. Nunca imaginei que viveria para ver meu filho casado com uma moça tão especial, confidenciou a senhora a Marta Monteiro durante uma tarde de chá na mansão dos Monteiro, um encontro que se tornara ritual semanal entre as futuras consuegras. A aproximação entre as duas mulheres, tão diferentes em origem, mas tão semelhantes em valores fundamentais, foi uma das transformações mais belas que acompanharam a união dos jovens. Marta encontrou em Teresa uma amiga sincera, livre das agendas ocultas e interesses que normalmente permeavam suas relações sociais. Teresa, por sua vez, ganhou uma confidente que compreendia as complexidades de criar filhos determinados a seguir seus próprios caminhos. Enquanto isso, a obra na oficina avançava em ritmo acelerado. O projeto arquitetônico que transformaria o galpão simples em um espaço educacional de ponta mantinha elementos originais da estrutura, preservando a história do local enquanto o preparava para um novo capítulo. Em visitas semanais ao canteiro de obras, Rogério e Júlia acompanhavam cada detalhe, muitas vezes sugerindo adaptações que melhor serviriam à integração entre teoria e prática. Nunca vi minha filha tão envolvida em um projeto, comentou Antônio após uma dessas visitas, enquanto tomava um café simples na lanchonete da esquina com Rogério, outro ritual que se estabelecera entre eles. Nem mesmo quando lançamos a divisão de tecnologia do grupo. É porque este projeto tem alma, não apenas estratégia, respondeu Rogério. Júlia sempre foi brilhante nos negócios, mas aqui ela pode conectar isso com impacto real, tangível. Antônio assentiu, pensativo. Sabe, quando comecei tinha essa mesma paixão. Queria mudar o mundo, criar oportunidades. Em algum momento do caminho, os números começaram a importar mais que as pessoas. Nunca é tarde para reconectar com esse propósito original.
sugeriu Rogério, surpreendendo-se com a naturalidade com que agora aconselhava o poderoso empresário. Na manhã do casamento, São Paulo amanheceu com um céu excepcionalmente azul, raridade na metrópole geralmente coberta por uma névoa de poluição. Rogério interpretou o fenômeno como um sinal de aprovação dos céus para a união improvável que celebrariam naquele dia. A cerimônia, conduzida nos jardins do museu, foi um espetáculo de elegância e emoção. Júlia, caminhando ao lado do pai no tapete branco que cortava o gramado impecável, usava um vestido que, como tudo em sua nova vida, representava a fusão perfeita de mundos. Criado por um estilista renomado, mas incorporando rendas feitas artesanalmente por uma cooperativa de mulheres da periferia, parte da rede de projetos sociais que a academia começaria a apoiar. Rogério a esperava sob um arco de flores nativas brasileiras, vestindo um terno impecável que agora parecia tão natural quanto as camisetas de oficina que usava no passado. Ao seu lado, como padrinho, estava Hélio, não mais apenas o aprendiz, mas o gerente oficial da oficina e primeiro instrutor confirmado para a academia. Os votos que trocaram, escritos por eles mesmos, emocionaram até os convidados mais céticos quanto à união. Falaram não apenas de amor, mas de respeito mútuo, de aprendizado contínuo, de construção de pontes entre realidades diferentes que, juntas, formavam um quadro mais completo da sociedade brasileira. Você me ensinou que valor real não se mede em cifras, mas em impacto na vida das pessoas, declarou Júlia, sua voz firme, apesar das lágrimas que brilhavam em seus olhos. E você me mostrou que sonhar grande não é privilégio de poucos, mas direito de todos, que tem coragem de transformar obstáculos em degraus, respondeu Rogério, segurando suas mãos como se fossem o bem mais precioso do mundo. A festa que seguiu foi, como tudo relacionado àquele casal, um equilíbrio perfeito entre sofisticação e acolhimento. Da gastronomia à música, cada elemento havia sido cuidadosamente escolhido para celebrar a diversidade brasileira e criar pontes entre mundos que raramente se encontravam. Foi durante esta celebração que Antônio Monteiro surpreendeu a todos com um anúncio não programado. Pedindo a atenção dos convidados, o patriarca revelou que o Grupo Monteiro estava estabelecendo um fundo de investimento social de R$100 milhões para replicar o modelo da Academia Técnica em outras regiões do país. Este fundo levará o nome de Teresa Almeida, declarou olhando com respeito para a mãe de Rogério, que corou intensamente ao seu lado. Uma mulher que, com recursos limitados, mas amor ilimitado, formou o homem que hoje se torna parte da nossa família e nos inspira a sermos melhores. O aplauso que se seguiu selou definitivamente a união não apenas de dois indivíduos, mas de visões de mundo complementares. 3 meses após o casamento, a vida do casal havia encontrado seu próprio ritmo. Estabeleceram-se em uma casa no Alto de Pinheiros, nem a mansão ostensiva que simbolizaria apenas o mundo de Júlia, nem o apartamento modesto que representaria apenas as raízes de Rogério, mas um espaço que haviam escolhido e decorado juntos, criando algo inteiramente novo. Dona Teresa, agora consideravelmente recuperada graças ao tratamento experimental, ocupava a casa de hóspedes no mesmo terreno, preservando sua independência enquanto mantinha a proximidade familiar que tanto valorizavam. Júlia continuava como CEO do Grupo Monteiro, mas delegara várias responsabilidades operacionais para se dedicar a projetos estratégicos, especialmente aqueles relacionados à responsabilidade social corporativa. Rogério dividia seu tempo entre a direção da academia, que se preparava para inaugurar sua primeira turma, e participações pontuais em reuniões do conselho, onde sua perspectiva única trazia abordagens inovadoras para questões tradicionais. Foi numa tarde de domingo, quando supervisionavam os últimos detalhes da academia antes da inauguração marcada para a semana seguinte, coincidentemente no aniversário de falecimento do pai de Rogério, que Júlia sentiu a primeira contração. Acho que é só cansaço, insistiu ela, que estava no 8º mês de uma gravidez surpreendentemente tranquila. Ainda faltam 4 semanas. Rogério, porém, reconheceu imediatamente a situação. Esse bebê é como nós,
não segue cronogramas convencionais, brincou, escondendo a preocupação, enquanto a conduzia gentilmente para o carro. No hospital, confirmaram o que Rogério já suspeitava. O trabalho de parto havia começado prematuramente. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Complicações inesperadas surgiram, exigindo uma cesariana de emergência. Durante todo o processo, Rogério não saiu um minuto do lado de Júlia, segurando sua mão, encorajando-a, sendo sua rocha enquanto médicos trabalhavam para garantir a segurança de mãe e filha. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida, confessaria ele depois a Hélio, que aguardava ansiosamente na sala de espera junto com toda a família. Ali percebi que todas as conquistas, todos os projetos, todo o dinheiro do mundo não significam nada se não tivermos as pessoas que amamos ao nosso lado. Após horas de angústia, o choro forte da recém-nascida ecoou pela sala de parto, trazendo alívio e júbilo. Clara Teresa Almeida Monteiro veio ao mundo como uma verdadeira síntese dos mundos de seus pais. Pequena mas forte, delicada mas determinada, com os olhos perspicazes de Júlia e o sorriso generoso de Rogério. Quando a família reuniu-se para conhecer a mais nova integrante, o momento foi de uma felicidade quase transcendental. Dona Teresa, emocionada ao descobrir que a neta levava seu nome, não conseguia conter as lágrimas enquanto segurava o pequeno embrulho nos braços. Antônio Monteiro, o poderoso empresário conhecido por sua dureza, foi flagrado sussurrando palavras doces à netinha, prometendo-lhe o mundo. Uma semana depois, com Júlia e a bebê ainda no hospital, mas fora de perigo, Rogério insistiu em manter a data da inauguração da academia. É o que Júlia gostaria, afirmou com convicção. Esses dois sonhos nasceram juntos. É apropriado que se realizem juntos. A cerimônia de inauguração, mais modesta que o planejado inicialmente devido às circunstâncias, contou com a presença dos 50 jovens selecionados para a primeira turma, todos de comunidades de baixa renda da região. Entre eles estavam 3 irmãos mais novos de Hélio, simbolizando perfeitamente o impacto intergeracional que o projeto pretendia alcançar. Rogério conduziu a cerimônia com a mesma paixão e eloquência que haviam impressionado o conselho meses antes. Ao cortar a fita inaugural, estava cercado não por executivos ou autoridades, mas pelos próprios estudantes, os verdadeiros protagonistas daquela história. A Academia Técnica Monteiro nasce hoje com uma missão simples, mas profunda. Declarou ele aos presentes e às câmeras que transmitiam o evento: construir pontes. Pontes entre conhecimento teórico e aplicação prática. Pontes entre oportunidade e talento. Pontes entre mundos que, embora pareçam distantes, têm muito a oferecer um ao outro. Olhou para a câmera que sabia que Júlia estaria assistindo do hospital. Assim como a pequena Clara, nascida há poucos dias, esta academia representa a união do melhor de 2 mundos. E assim como ela, esperamos que cresça forte, determinada e comprometida com um Brasil mais justo e integrado. Enquanto os jovens estudantes exploravam empolgados as novas instalações, Rogério retirou-se brevemente para uma videochamada com Júlia, que assistira a tudo do quarto do hospital, com Clara dormindo tranquilamente em seus braços. "Conseguimos, meu amor", disse ela, seu rosto radiante apesar do cansaço evidente. "Quando aquela tempestade me fez parar na sua oficina, jamais poderia imaginar onde chegaríamos." "A melhor parte é que isso é apenas o começo", respondeu Rogério, seu coração transbordando de gratidão e esperança. "Temos uma vida inteira pela frente, e agora uma razãozinha de 3,2 kg para torná-la ainda mais extraordinária." Enquanto desligava a chamada para retornar à cerimônia, Rogério refletiu sobre a jornada improvável que o trouxera até ali. Da oficina humilde à sala do conselho, da contagem angustiada de cada real para comprar remédios à criação de oportunidades, para centenas de jovens. Do encontro casual numa noite de tempestade à construção de uma família que transcendia barreiras sociais. A vida, concluiu, era como os motores que passara a vida consertando, complexa, imprevisível às vezes, mas capaz de gerar força e movimento quando todas as partes trabalham em harmonia,
cada uma cumprindo seu propósito único no grande conjunto. E assim como nos motores, as faíscas mais potentes frequentemente surgem do encontro improvável entre elementos diferentes, criando a combustão que move o mundo adiante.